Pode me chamar de Kizaru. Olha essa velocidade e o brilho que ofusca toda a maldade. Almirante é o meu carro, um raio na mobilidade, captura o bando na futilidade. Vê minha capa e perde a esperança. Falei milhões, mas são tudo sem graça. Me teleporto pra onde eu quero. Se correr é pior, eu te pego. Vai tomar laser pra cê ficar esperto. Deixa eu te mostrar o porquê, como um almirante ao governo. Teleporta porque a luz vai. No buscar de olhos eu te deixo pra trás. Sai na minha frente, eu tô correndo demais. E cê me respeita que eu sou o almirante da Light. Eu enfate 3 quando o Gilgamesh ativa os portões lançando várias armas, mas a Masha defende todos. O Merlin diz para Ana ajudar e ela parte para cima. O Gilgamesh desvia com facilidade, com uma cara de cansaço defende os ataques delas com tremenda facilidade. Atika Rider surge da minha sombra pegando ele de surpresa. Rider prende uma das correntes no braço, mas o Gilgamesh puxa ela jogando na parede. Ele olha para mim e pergunta: não vai fazer nada? Eu digo: achei que não ia pedir. Eu parto para cima dele, ele invoca alguns portões e tenta me acertar, mas eu itilo King Crimson e apareço atrás dele, dou um chute fazendo-se atirado contra a parede. Eu e ele abrimos um sorriso. Atika, ele diz: finalmente um pouco de diversão, mas somos interrompidos por um soldado dizendo que uma deusa estava vindo e o Gilgamesh diz: aquela garota não desiste. Ela aparece quebrando tudo e dizendo: com quem você acha que está falando? O Gilgamesh fala para ela algo semelhante ao original. Ela fica irritada e dispara uma bala de mana na direção do Gilgamesh, mas ele é defendido pela Mase. Mais rapidamente a Ana parte para cima dela com a sua foice, mas a Izzy tarda um chute fazendo ela ser jogada para longe. A Mase tenta parasitar mais e presa por correntes e jogada no chão. Quando a Izzy para mais uma vez, eu uso meu Aqui do Rei pegando todos de surpresa e fazendo a hesitar para de medo. Ela diz meio assustada que quando o Gilgamesh morrer ela talvez salvaria Uruk. Sai dali voando e eu penso: essa mina vai me dar uma dor de cabeça. E eu digo: Gilgamesh, você nos dá o grau se derrotarmos os deuses. Ele sorri e nos manda sair dali. A assistente dele nos acompanha e diz o que devemos fazer e nos leva para uma casa. Lu Fujimaru usa um feitiço para contatar a organização. Nos ouvimos uma voz dizendo: que feitiço interessante. Depois disso nos conversamos enquanto bebemos. O Merlin diz para o Leonidas para beber um pouco, mas ele recusa. Eu estava na cozinha preparando a refeição. Enquanto isso eu percebo a Medusa cuidando da Ana e o Merlin botando bebida no copo do Leonidas. Ele me vê e dá um sorriso malicioso e faz psiu para mim. Eu trago a comida e conversamos um pouco. Eu penso que o Leonidas estava loucaço e eu chego no Merlin e pergunto: o que caralhos você fez? Ele diz que botou cerveja comum e eu penso: porra, Leonidas representa. Quando o Leonidas apaga, eles conversam um pouco mais. A Rider e a Ana estavam dormindo juntas. Eu pego elas e as levo na cama. Quando eu coloco elas, a Rider me puxa e eu durmo com as duas me abraçando. Na manhã seguinte eu preparo o café da manhã. Uma serva nos guia para as tarefas. Depois de uma semana trabalhando, Atika e Merlin diz que não temos mais tarefas para fazer e que devemos sair para nos divertir. Nos passamos o dia andando pela cidade. Atika, uma sacerdotisa, aparece e diz que o Gilgamesh estava nos esperando. Ele diz para nos investigamos uma cidade. Nos despedimos e partimos para a missão. Nos cruzamos um deserto. Lá avistamos a cidade. O Merlin no caminho fala sobre bestas lendárias, mas nos não ligamos e continuamos a andar. Quando entramos na floresta, o Merlin diz que nos precisamos de um guia, mas ouvimos alguém dizendo: fracotes, como vocês realmente precisam de um guia? Ela aparece na nossa frente. O Merlin pergunta o que ela era. Ela responde: eu sou a guerreira jaguar. A Ana tenta atacar ela, mas ela devia de senso: eu não sou um tigre, sou uma jaguar. E sai dali de senso. Nos vemos na próxima vez. Nos continuamos andando. Quando chegamos eu e o Merlin percebemos que não havia muitos homens aqui. Nos encontramos com a anciã. Ela diz que eles estavam seguros. O Merlin diz: bom, presumo que o sacrifício seja uma pessoa por dia. Ela nega dizendo: há pessoas aqui, mas o Merlin diz que hectares poucos homens. Eles não estão em guerra com as bestas pegando a Mase. Eu Fujimaru de surpresa. Ela tenta se defender que os sacrifícios são necessários para a deusa da floresta. Ela diz: exatos, são apenas sacrifícios. A Ana tenta atacar ela, mas ela desvia. Ela faz uma dança e invoca um pastel com uma pata de guepardo e parte para cima. Eu desvio com facilidade. Ela tenta atacar o Fujimaru, mas impedida pela Mase que bloqueia o ataque. Mas ela diz: Jaguar Dinamite, lançando um chame eletrico e diz para não subestimarem um deus. Eu digo: já chega, e parto para cima dela e digo Lint Kick, dando um chute a fazendo ser jogada para longe. Eu percebo que o Fujimaru e a Masha estavam feridos, então eu mando a minha sombra colocar eles dentro e digo: depois a gente termina isso e uso Yata no
no Kagami dando fora dali, mas eu percebo que eu estava mais pesado, então tiro todos da minha sombra. O Fujimaru pensa porque eu sou tal fraco. Eu digo para ele se alquemar, pois tem um plano e que precisa da gente em Uruka. Eu coloco eles novamente na minha sombra e uso Yata no Kagami, fazendo a gente aparecer nos arredores da cidade. O Merlin sai da minha sombra e diz: interessante essa técnica, mas por que você não usou isso antes? Eu respondo: porque para percorrer longas distâncias eu preciso de algo como um espelho para refletir, por isso durante o caminho eu coloquei essas pequenas pedras. Ele diz: caraca, você é bem esperto. E eu digo sem descanso: o Giculamese deve querer falar com a gente. Quando nós chegamos ele diz: caramba, vocês apanharam com um sorriso debochado. E eu digo: eu sou fugir por causa deles estarem feridos. Ele diz que já podemos ir. Quando chegamos na casa, o Zeukamaru começa a conversa com Fujimaru enquanto o Merlin fica bebendo com os outros. Ele abraça a Ana, mas ela mete um chute fazendo cair a RD de um sorriso e faz carinho na Ana, deixando envergonhada. Eu estava na cozinha até que eu ouço alguém aparece e vejo que era o Giculamese e ele manda Mase e o Fujimaru virem com ele numa missal. Na missal deles ocorreu o mesmo que no original. Quando eles voltam no dia seguinte, ele meio cansado sobe no telhado e observa as estrelas até que o Zeukamaru aparece e eles têm uma conversa. No dia seguinte recebo a missão de investigar a cidade de Kutan, onde a Izitar provavelmente está. Quando chegamos à cidade parece vazia. Merlin diz que nos devemos acampar ali e irmos à cidade de manhã. Quando chegamos a cidade estava vazia, mas sem eu percebo Fujimaru desaparece. A Mase fica preocupada, mas ele reaparece com uma placa. O Merlin diz: mede isso para investigar, mas ouvimos a Izitar dizendo: medem a placa. O Fujimaru diz: por que você roubou essas pessoas? Ela responde: e seu pagamento por ter salvo eles, e que essa placa ser o pagamento. Ela parte para cima disparando em direção a ele, mas a Mase defende a Ana, parte para cima, mas é jogada para longe com um chute. A Izuta diz: inútil vocês tentarem me atacar, pois não podem voar. Eu digo que diz: eu me transformo em luz aparecendo na frente dela, dando um chute fazendo ela ser jogada no chão, quebrando uma casa. Eu caio no chão e percebo que ela está desmaiada e eu penso: porra, foi tão rápido assim. Nos pegamos ali e amarramos numa pilastra de uma casa lá. Quando ela acorda ela diz que vocês não terem a piedade por prender uma deusa, mas a Ana coloca a foice dela no pescoço de Izitar e diz: melhor você começar a responder as nossas perguntas. O Fujimaru pergunta qual era a identidade das outras deusas, mas Izitar diz que não poderia por causa de um acordo entre elas e que elas querem um grau, pois quem o teria dominaria o mundo. Um objetivo simples não, e mesmo boa noite já começou. Eu percebo que vários esqueletos estão aparecendo. Eu digo: bom, por hoje já deu. Eu coloco a Ana e a Mase na minha sombra e digo: vamos. O Fujimaru pergunta por que mais, interrompido pelos esqueletos. Eu corto as cordas da Izita e digo para eles irem para o telhado, pois já pegamos o que queríamos. A Izita pergunta por que de eu a soltar. Eu digo: bom, não seria boa uma bela mulher como você machucar esse lindo rosto a deixando corada. Eu saio para o telhado, eu vejo os esqueletos e dou um salto e digo: Yazakani no Magatama, fazendo uma chuva de balas de luz, destruindo eles. A Izita aparece e diz: era para eu salvar vocês. Ela sai dali irritada. O Fujimaru desmaia após ler a placa e eu levo eles para Uruki. Quando chegamos em casa eu dou uma volta na cidade até que eu uso meu telefone tocar. Eu atendo e ele diz: olha, você sabe o que vai acontecer não? E mesmo eu digo não muito, pois faz tempo desde que eu vi o anime. Ele me diz que tem um presente para mim. Ele fala: tá vendo uma árvore ali? Lá tem algo para você, um arco e uma kusarigama. Essas são armas divinas, já que você não dá muito dano.